Gálatas capítulo 5. Eu sugiro que você, nesse mês de outubro, você possa memorizar essas virtudes aqui do Espírito. Exercita a sua mente para memorizar essas 9 características do fruto do Espírito. Fará bem a sua alma, fará bem ao seu espírito. Versículo 22 de Gálatas: mas o fruto do Espírito é amor, gozo ou alegria, amor, alegria, paz, longanimidade ou paciência, benignidade, bondade, fé ou fidelidade, mansidão, temperança ou domínio próprio. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Senhor Jesus, torna o nosso coração cativo a esta palavra, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Pecados capitais foi um termo cunhado pela primeira vez no século XIII por um monge chamado Evagrus Pôntico. Século III, ele vai viver a maior parte da sua vida no Egito, e ele vai cunhar pecados capitais, que na primeira lista eram esses 8 pecados, né? Pecados capitais, porque capital vem de cabeça, né? A ideia é que todos os demais pecados vão ser um desdobramento de todos esses. No século V, o Papa Gregório, ele vai fundir, né, a tristeza, que é a melancolia, com a preguiça. Então vai ficar 7 pecados capitais. E mais tarde, no século XIII, o grande teólogo da Idade Média, o Tomás de Aquino, ele vai reformular essa lista com a pouca alteração, tirando a vanglória e o orgulho, colocando a soberba como sendo a cabeça de todos os demais pecados. A ideia é que a gente entenda que a nossa vida, ela não deve ser pautada por pecados capitais. Essa é a nossa luta. E a grande lição é que o fruto do Espírito, ou as virtudes, é um antídoto contra o pecado. Todo e qualquer pecado que venha te assediar, toda e qualquer tentação que vem sobre a sua fé, sobre o seu coração, qualquer área da sua vida, você tem o fruto do Espírito como um antídoto para lhe dar vitória sobre qualquer tentação. Se você prestar atenção, todo ato de pecado que você possa praticar violará uma dessas virtudes do fruto do Espírito. Então nós precisamos pensar sobre isso, nós devemos refletir sobre isso, nós devemos clamar ao Senhor para que este fruto do Espírito floresça na nossa vida, floresça no nosso caráter, porque à medida em que este fruto floresce, você vai ganhando forças, você vai ganhando resistência para lutar contra o pecado. Então, o fruto do Espírito é nada mais, nada menos do que virtudes. Virtudes são bons hábitos morais cuja disposição interna é inclinada para fazer o bem.
toda inclinação para o bem, toda inclinação para o bem consiste em uma virtude. Nós precisamos pensar no fruto do Espírito, precisamos praticar o fruto do Espírito, fazer disso a nossa oração, porque na luta contra o pecado nós não teremos vitórias fora do fruto do Espírito. Falar sobre o fruto do Espírito é nós falarmos sobre uma simplificação da vida. Se você prestar atenção, pastor Jairo ministrou isso semana passada, o contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Você vai perceber que quando Paulo vai falar sobre as obras da carne, ele vai dizer no versículo 19: porque as obras da carne porque as obras da carne são. Mas quando ele vai falar do fruto do Espírito, ele não fala o fruto do Espírito são, ele vai dizer o fruto do Espírito é. Ele utiliza um singular. E a grande verdade é essa: se você quiser simplificar a sua vida, decida viver no Espírito. Toda a complexidade da vida, muitas direções, é o pecado que te proporciona. Muitos espaços para você se perder e não saber para onde ir, é o que o pecado te proporciona. Afinal, esse caminho é largo, essa porta é larga, você tem muito espaço para se perder. Mas se você quiser simplificar a sua vida e você dizer: mas o que Deus quer de mim? Por que eu vivo? Para que eu vivo? O fruto do Espírito te dá essa resposta. Qualquer promessa que você carregar de Deus, qualquer missão que você carrega de Deus, pode ser sintetizado no fruto do Espírito. Se você orar dizendo: Deus, o que o Senhor quer de mim nesse trabalho? O que o Senhor quer de mim nesta igreja? O que o Senhor quer de mim na minha família? O que o Senhor quer de mim na minha parentela, nessa cidade, nesse país? O que o Senhor quer de mim? Qualquer coisa que Deus te falar poderá ser simplificada no fruto do Espírito. Então, se você lembrar, todas as vezes que aparece a vontade de Deus na Bíblia, ela nunca aparecerá no plural. Ela sempre aparecerá no singular. Porque Deus não tem vontades, Deus tem apenas uma vontade. E essa única vontade do Pai se resume no fruto do Espírito. Você quer simplificar a sua vida sob propósito, sob direção moral, sobre direção de vida? O fruto do Espírito simplifica isso. Simplifica o que Deus quer dos seus relacionamentos. Simplifica o que o Senhor quer das suas decisões, as suas vontades, as suas produções. Coaduna com o fruto do Espírito. Se coadunar, se combinar, se convergir para o fruto do Espírito, eis que você está na boa, na agradável e na perfeita vontade de Deus. Então você será um homem irrepreensível, então você será uma mulher irrepreensível. O fruto do Espírito simplifica o que Deus quer de nós, o que nós devemos fazer aonde que nós estamos plantados. Se você me entende, diga amém. O fruto do Espírito é nada mais, nada menos do que o perfeito retrato de Cristo. Tudo que Cristo realizou, tudo que Cristo operou, é resumido, é sintetizado, é expressado no fruto do Espírito. Então você deve lembrar, isso foi já realçado aqui,
que o fruto do Espírito pode ser chamado do caráter de Cristo. Então, todas as vezes que você ouvir alguém dizer, a partir das Escrituras, que você deve imitar a Cristo, que você precisa ter o caráter de Cristo, você deve imediatamente lembrar desse texto. Você deve lembrar que quando a Bíblia te chama a imitar a Jesus, no cotidiano, na vida, como estilo de vida, você deve lembrar que a Bíblia está falando do fruto do Espírito. A Bíblia está falando das virtudes do Espírito. Amém? Você percebe como que a Bíblia simplifica a nossa vida cristã? E, em último lugar, como uma introdução, a partir do que já foi trabalhado até aqui, você deve lembrar que o fruto do Espírito é o único caminho que confere você autoridade no mundo espiritual. O mundo espiritual, ele não é possível ludibriá-lo com técnicas, com performances, com retóricas, com oratórias, com aparências, com discursos, com comportamentos aparentes. O mundo espiritual, você não consegue enganá-lo. Não existem máscaras capazes de lhe tornar camuflado diante do mundo espiritual. É impossível alguém conseguir ter êxito em uma mentira para o mundo espiritual. Toda mentira dirigida ao mundo espiritual não é aceita, é uma mentira para si mesmo. Ninguém consegue colocar uma máscara e chegar no mundo espiritual e o mundo espiritual ser enganado e achar que aquela máscara é a legitimidade da sua vida, do seu coração, do seu caráter, da sua temperatura espiritual. Impossível. A única coisa capaz de legitimar a sua autoridade no mundo espiritual é o fruto do Espírito. Isso significa dizer que eu posso dominar a letra das Escrituras, eu posso dominar toda a arte de pregar, eu posso dominar toda a arte de pregar, de ensinar, eu posso dominar todo o comportamento aparente de um pastor, de um líder. Mas se no meu caráter o fruto do Espírito não fluir, e é isso que será tratado nos nossos próximos encontros, se essas características não fazer presente, não ser expressada em mim, o mundo espiritual não me valida. O mundo espiritual me reprova. Os demônios não reconhecem a minha autoridade espiritual. O mundo espiritual me reprovará. Isso precisa chamar a minha atenção. Porque é possível pessoas orarem religiosamente e achar que pelo fato que estão orando religiosamente, essas pessoas são as pessoas mais crentes, mais santas desse casamento, dessa família, ou até mesmo dessa igreja. É possível que eu faça jejuns, e jejuns e oração são disciplinas espirituais que conseguem camuflar muito bem uma religiosidade. Quando eu não faço segundo as Escrituras. Então é possível orar, é possível jejuar, mas nada disso ser uma tradução do fruto do Espírito. E quando isso não é, o mundo espiritual não me reconhece. Então alguém vai dizer, por que eu faço tanto, eu oro tanto, eu faço tanto propósito, mas nada acontece. Em algumas realidades se explica pelo fato que o fruto do Espírito está comprometido nesse caráter, nessa mente,
nesse jeito de falar, nesse jeito de tratar um ao outro, no jeito de tratar a família, na maneira de tratar os parentes, na maneira de tratar o funcionário, o patrão, a maneira de tratar a vida. E se o fruto do Espírito não fluir, não florescer, diante de um enfrentamento espiritual maligno, eu serei uma presa fácil. Então nós não podemos negligenciar isso. Então, na verdade, o mês de outubro é apenas um sal para o seu paladar. É um sal que deve gerar sede na sua alma, em fazer de Gálatas 5:22 o seu devocional permanente, de fazer de Gálatas 5:22 o seu propósito diário em relação ao marido, em relação à esposa, em relação aos filhos, em relação à igreja, em relação às pessoas à sua volta. O mês de outubro é um sal para lhe dar mais sede, de você fazer disso as suas entranhas, de fazer disso o seu respirar, porque a vida cristã passa pelo fruto do Espírito. Se você me entende até aqui, diga amém. As 9 características do fruto do Espírito pode ser dividido em 3 tríades. A primeira tríade fala do amor, da alegria e da paz. E grande parte dos teólogos faz essa divisão didática apenas, para dizer que a primeira tríade, ela se aplica primariamente na nossa verticalidade, no nosso relacionamento com Deus. A segunda tríade, que vai ser a longanimidade, a benignidade e a bondade, confere uma direção horizontal à minha relação com o outro, à minha relação com o próximo. E a última tríade, a fé, a mansidão e o domínio próprio, a temperança, confere a minha interioridade, o meu ser, a minha identidade, a minha vida comigo mesmo, uma vida a partir do que está acontecendo aqui dentro. De uma maneira didática, isso pode me ajudar a olhar para Gálatas 5:22 e aplicar isso na minha vida. Não que seja algo exclusivo, porque tudo isso está intrinsecamente entrelaçado. Então hoje nós falaremos sobre a primeira tríade, o amor, a alegria e a paz. O amor. Eu quero trazer a definição de amor como sendo a definição de William Barclay: a benevolência invencível. A benevolência invencível. O amor a Deus, essa benevolência invencível, essa disposição intensa, radical, de compartilhar de si mesmo a alguém. Esse movimento de doar-se a alguém. E como nós falaremos primariamente numa direção vertical, então este amor fala da sua intensidade, a sua benevolência invencível a Deus. Benevolência invencível fala de que existe uma disposição interior em relação ao doar-se a Deus, que não há nada que aconteça fora de mim capaz de paralisar essa benevolência, capaz de matar essa benevolência, capaz de asfixiar essa benevolência, capaz de mutilar essa benevolência. Não há nada que aconteça fora de mim que seja suficiente para me fazer parar de doar-me a Deus. Quando aquele advogado, aquele doutor da lei chega para Jesus perguntando o primeiro
e mais importante mandamento, Jesus responde exatamente isso: amai ao Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças, com toda a sua alma. Você percebe que quando Jesus responde isso, Jesus fala de uma radicalidade, Jesus fala de uma intensidade. Não há nada que você deva entregar ao Senhor que seja parcial. Porque quando Cristo veio encarnar-se, Ele sempre foi intenso em tudo. Tudo que Jesus fez ao nosso favor, Ele foi ao grau máximo. Por exemplo, se Jesus viesse se encarnar na pele de um rei, isso seria já um ato de humilhação, sim ou não? Sim. Sim. O ato de Deus se encarnar na pele de um rei humano, isso já é uma humilhação. Mas Ele decide não fazer na forma de um rei. Ele decide fazer na forma de um escravo, que não tem uma categoria humana que seja inferior ao escravo. O escravo é o nível mais baixo da existência humana, de vida. Então Ele se faz um escravo. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Mas veja, no mundo dos escravos, no mundo dos escravos você tem hierarquias. Havia aquela hierarquia do escravo que fazia compra para o seu senhor. Havia aquele escravo que servia à mesa do seu senhor. Então havia várias hierarquias no mundo dos escravos. E entre essas hierarquias, Jesus vai escolher qual? Aquela que lava os pés. E na hierarquia dos escravos, a posição mais inferior era de lavar os pés. E quando Jesus lava os pés dos apóstolos, dos discípulos, em João 13, Jesus está dizendo assim: olha, eu estou na função do escravo mais inferior da hierarquia dos escravos. Ele não veio para brincar, ele foi para exprimir o grau mais intenso das suas ações. Ele poderia ter entrado em Jerusalém num cavalo, e se ele entrasse num cavalo real, já era humilhação para o supremo Criador do universo. Mas ele decide entrar num jumento, que não tem trem mais feio do que um jumento. Ele poderia morrer de um infarto. Ele poderia morrer de, como diz lá na terra, um piripaque. Do nada morreu. Já seria uma humilhação. Mas ele vai morrer de morte de cruz. Não havia uma morte mais vergonhosa, dolorosa do que a morte de cruz. Eu quero que você entenda que tudo que Jesus operou em nosso favor, Ele nunca veio na marca da parcialidade. Ele nunca veio entregando aos poucos. Ele foi intenso em tudo. A Bíblia diz que corporalmente habitava a totalidade da divindade. Ele não ficou com partes fora daquele corpo. Ele assumiu a humanidade. Ele viveu a sua humilhação. Ele cumpriu a sua missão por inteiro. A minha pergunta é: faz algum sentido que quando nós falamos da nossa relação com Deus, a nossa entrega seja pela metade? Faz sentido que quando eu falo da minha paixão por Jesus, a minha paixão ela seja rasa, ela seja as prestações, ela seja com condições? Meu amor para com Deus precisa ser um amor benevolente, invencível. Ninguém pode vencer essa minha entrega a Jesus. Ninguém é capaz de vencer o meu compartilhar do meu ser a Deus. E eu vou te falar algo que você deve guardar, escrever nas tábuas do seu coração. Se você não for intenso no seu amor a Deus, você não será intenso
em nenhuma outra direção. Se você falhar no seu amor a Deus, você falhará nos seus amores na vida. Porque o único capaz de nos habilitar, de nos capacitar para nós amarmos legitimamente é o amor a Deus. E João vai gritar bem alto dizendo: olha, dizer que ama a Deus, mas não ama pessoas é mentira. Então a minha relação com o outro, a minha relação com o próximo sempre deve ser uma temperatura de como está o meu amor a Deus. E muitas vezes eu não estou conseguindo amar pessoas porque o meu amor a Deus, ele está deficiente, ele está adoecido, ele está enfermo, ele está raso, ele está superficial. É por isso que eu escrevo na primeira página da minha nova Bíblia essas palavras do Baxter, um puritano, século XVII. Primeira vez que eu li essa frase no livro, eu chorei e dizia: Deus, eu quero que essas palavras sejam verdades na minha alma. Se Deus não me desse um coração para amá-lo, eu preferia jamais ter coração. Tudo que o seu coração foi preparado para amar, para pulsar, foi para Deus primariamente. Você não pode descansar enquanto você não chegue a águas profundas no seu amor a Jesus. Você não pode fracassar na entrega do seu ser, do seu tempo, do seu coração a Jesus. E à medida que você ama intensamente a Deus, o seu coração vai reconhecendo o real valor de pessoas. As coisas vão ocupando os seus legítimos lugares. Quando eu amo o Senhor inteiramente, essa benevolência, essa disposição de entrega a Deus não silencia quando o dia mal chega, quando as decepções se aproximam, quando os planos não saem como é esperado. Porque o meu amor por Deus, ele é indomável, ninguém consegue domesticá-lo. Ele é intenso. Ele é selvagem no sentido que ninguém consegue colocar ele dentro de uma caixa. Ele quer pular, ele quer expressar, ele quer correr. Ele quer traduzir. Ele não concorda, não existe descanso nesse coração de ir para a vida sem se entregar. Não há descanso neste coração em chegar numa reunião dessa e não se entregar inteiramente na hora da adoração, na hora do meu secreto, na hora do meu louvor ao Senhor, do meu louvor ao Senhor. Se você não amar o Senhor de todo o seu coração, então haverá espaço para outros amores. Amores que irão furtar você. Amores que vão drenar você. Por isso que eu não posso permitir que o meu amor a Deus seja pequenado com o tempo. Seja pequenado à medida que eu vou familiarizando com a igreja, com o tempo. É ridículo quando alguns irmãos
mencionam a frase primeiro amor como sendo algo de criança, como sendo algo, eu já tive o primeiro amor, mas fala num tom, como dizendo assim, olha, isso é passageiro, isso tem de passar, isso é quando a gente não entende, depois a gente amadurece. E quando você lê lá no Apocalipse, no capítulo 2, sobre a igreja de Éfeso, o que é escandaloso lá, é que a Bíblia não diz que a igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor. Não está escrito lá. Não está escrito que a igreja perdeu o primeiro amor. Está escrito que ela abandonou o primeiro amor. Decidiu que outras formas de vida seria melhor do que uma entrega intensa. Como está a temperatura, o fervor, a intensidade do seu amor a Deus. E como isso está sendo traduzido por gente, como isso está sendo traduzido pela sua igreja local, como isso está se traduzindo nos seus relacionamentos. Você entende essa palavra? Diga amém. O texto fala da alegria. 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 O Piper vai dizer que alegria é um sentimento bom da alma. Eu acho interessante que ele não fala que é um sentimento do corpo, é um sentimento da alma. Um sentimento bom da alma, produzido pelo Espírito Santo, quando ele nos faz ver a beleza de Cristo que há na palavra e que há no mundo. Um sentimento bom da alma, um sentimento genuíno que anima a alma para viver. Um sentimento da alma que lhe faz querer viver com entusiasmo, com empolgação, alegria. Alegria. E é interessante, porque Deus, Ele exige que nós venhamos servi-lo com alegria. Alegria. Como está a sua alegria com Deus, gente? A gente que viaja a alguns lugares, existe experiência que, sinceramente, é catastrófica. O semblante de algumas pessoas na hora do louvor, na hora da adoração, na hora de ofertar. O semblante das pessoas durante a comunhão. Parece que eles estão vindo de um óbito recente, traumático. Existem pessoas que diante da presença de Deus, seja numa igreja local, seja lá no seu devocional do secreto, ele não expressa entusiasmo por Deus. Existem pessoas que ele não tem um encanto por Deus. Alegria. Você deve lembrar que nas Escrituras a alegria é um mandamento. A alegria de estar em Deus, a alegria de ter a palavra, a alegria de poder ter conhecido a Cristo, a alegria porque tem o Espírito Santo em mim. Nenhum povo nessa terra deveria expressar mais alegria do que o povo de Deus. Ninguém poderia ter uma alegria maior do que a nossa. E Jesus disse que Ele nos daria uma alegria que ninguém seria capaz de tirar essa alegria. Aonde que está essa alegria em você? Aonde que está essa alegria em você? Porque se você prestar atenção, todo ato de pecado é uma ação em busca de um prazer, de uma satisfação. Todo ato de pecado é uma busca por uma alegria, por uma satisfação. Quando alguém peca na imoralidade sexual, quando alguém peca numa vingança,
ele sente, ou ele pensa em sentir um prazer, estou satisfeito agora, pagou o que fez. O salmista disse de uma alegria da salvação. Aonde que está essa alegria em nós? Aonde que ela se traduz? Aonde que ela se manifesta em mim? Jesus disse de uma alegria que ela deve ser constante pelo fato do nosso nome estar escrito no livro da vida. Aonde está essa alegria? Aonde que eu manifesto essa alegria? Em cumprimentar os meus irmãos, em cumprimentar as pessoas, em saudar as pessoas ao longo do meu dia. Aonde está essa alegria de alguém pegar na minha mão e sentir algo que contagia, uma virtude que perpassa, uma virtude que é compartilhada num abraço, num sorriso? Aonde que está essa alegria do povo de Deus? Onde que está essa alegria? No nosso semblante, no nosso sorriso uns aos outros. Onde que está essa alegria em relação à palavra, à beleza do Cristo, em relação ao ver as Escrituras, a beleza de Cristo ao olhar para a vida, a olhar para o dia, para o sol, para a chuva, para o vento, para o frio, para o calor. Olhar com entusiasmo, com encanto. O salmista vai orar no Salmo 51, dizendo: Deus, dai-me a alegria da salvação. O diabo quer saquear a sua alegria, porque não existe nada mais pesado do que um coração triste. Um coração pesado, um coração para dentro, fechado, não brinca, não faz brincadeiras saudáveis com as pessoas. Existem pessoas que ela ri dando corda, tem que dar corda para ela rir, mas não é algo de fora para dentro, é uma coisa firme, é uma coisa sólida, é uma coisa interna, é uma alegria a partir de Deus, a partir do Pai, a partir de Cristo. Deus colocou algo dentro de mim. Esta alegria também deve ser indomável. Ninguém pode ladrar a minha alegria, ninguém pode roubar a minha alegria, porque Jesus prometeu uma alegria que ninguém iria tirar. Nem mesmo o cárcere, nem mesmo a tortura foi capaz de remover a alegria que havia na alma de Paulo e Silas. Não entregue, não negocie a sua alegria com ninguém, e muito menos com nenhuma circunstância. A alegria do Senhor, esta exultação, este júbilo é que será a minha força. A alegria do Senhor em dois movimentos. O primeiro movimento é saber que Ele está alegre comigo, é saber que Ele está sorrindo para mim. Aqui está a minha força, em saber que Deus está alegre comigo. E o segundo movimento, a alegria que move o coração de Deus, ela vem aqui para dentro para mover a minha alma. Eu não vou para a vida como ranzinza. Eu não vou para a vida como um desmotivado para viver, um reclamão, um murmurador. São essas janelas que o pecado entra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Existe alguma outra experiência no seu dia, na sua semana, no seu mês, que te proporciona mais encanto do que estar na presença de Cristo? Existe alguma outra atividade que te faz tornar mais entusiasmado, mais animado, que estar diante de Deus, diante de Cristo, diante da palavra, em contemplar as obras do Senhor?
Existe alguma coisa que, quando você está diante disso, assim, os seus olhos brilham. Talvez Deus está dizendo contigo esta noite: volte para a minha alegria. Torna-te para a minha alegria. Nada é capaz ou deve ser maior do que a alegria que você sente comigo, com Deus. Receber salário é muito bom, ter dinheiro é muito bom, ganhar presentes é muito bom, participar lá do seu esporte favorito, seu hobby, pescar aquele peixe de 50 quilos, só que não, um sonho, aventura, um som da adrenalina, e a gente grita. Eu lembro que a primeira vez que eu fui no Beco Carreiro, gente, eu cheguei em casa rouco, mas eu estava pregando uma vigília a noite inteira e gritando, tanto que eu gritei. Gosto de aventura, eu gosto de adrenalina. Meu sonho é pular de um paraquedas ainda em breve. Deixar um bom seguro para minha esposa, porque se não abrir, está garantido. Eu gosto de aventura, de coisa radical. Mas nenhuma dessas aventuras mexe com as minhas emoções. Quando eu estou com Deus, quando eu estou diante de um louvor, quando eu estou diante de uma adoração. Todas as vezes que eu estou cantando, meu coração está pulsando de alegria? Confesso que não. Confesso que não. Mas eu me esforço na maioria das vezes de quando eu estou com Deus, as minhas emoções precisam ser revolvidas numa intensidade que o melhor filme que eu amo não me proporciona, que nenhuma outra atividade me proporciona. Alegria do Senhor, alegria por aquilo que é eterno, alegria por aquilo que traduz Deus, que exalta Deus. Você me entende? Diga amém. Eu termino falando sobre paz. A paz, o meu amor a Deus, a minha alegria no Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi a Ele com alegria. Com alegria. Então nós temos a paz, e a paz eu quero pensar em dois aspectos. A primeira paz a ser celebrado como fruto do Espírito é a ausência de inimizade com Deus. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5 que o fruto da justificação do capítulo 4, no capítulo 5, o fruto dessa justificação é paz com Deus. E paz com Deus ali é dizer que nós não somos mais inimigos de Deus. Não existe um conflito entre nós e Deus. A parede foi rompida. Nós somos filhos, Ele é o nosso Pai. Aliança, amizade, a harmonia foi restaurada pelo sangue de Cristo na cruz. Então paz com Deus é você não viver em inimizade contra Deus. Existem pessoas que criam guerra com Deus, revolta com Deus, ressentimento com Deus. Não! O fruto do Espírito é paz. Você tem que ter paz com Deus. Entre você e Deus não pode haver barreiras. E o segundo aspecto da paz é que nós terminamos para orar. É um estado da alma, do coração, em que eu estou apartado de toda desordem e de toda confusão. Porque é assim que Deus é. Não há nada que acontece na terra, não há nada que acontece no céu que coloca uma confusão dentro de Deus. Que implanta uma desordem no ser de Deus. Não tem.
E Deus está dizendo assim: olha, eu sou o príncipe da paz. Eu sou o príncipe da paz. Há uma paz de Deus que Paulo diz que excede todo o entendimento. Se a tua paz você consegue explicar ela com os seus recursos, então ela ainda não é de Deus. Mas se a única explicação da sua paz é o ser de Deus, então essa paz, ela é divina. Você tem paz? Ou existe uma turbulência dentro de você? Ou existe uma confusão dentro de você em relação à sua identidade, em relação ao seu propósito, em relação à sua missão, em relação ao seu futuro? Existe alguma tempestade dentro de você? Você está em paz com Deus? Existe algum vício, existe algum pecado que está criando um conflito entre você e a santidade de Deus? Deus está dizendo: o meu filho foi à cruz para trazer paz. Não ergue muralhas, não ergue separação entre mim e você. Se arrependa, volte para mim, volte para mim, e deixe eu colocar dentro de você essa ordem, essa lucidez, que mesmo quando as coisas não vão bem à sua volta, você jamais perde a sua paz. Paz, paz, paz. O shalom, essa segurança interior, essa prosperidade que vai elevando o nosso ser interior, de dentro para fora. Paz, paz, paz e paz. Eu termino dizendo que o fruto do Espírito não é algo que você deve orar para Deus te dar. Não existe uma campanha a se fazer, não existe um jejum a se fazer, não existe orações a se fazer, que você venha receber o fruto do Espírito. Ele já está. O dia em que você se rendeu a Jesus e o Espírito Santo habitou em ti, naquele momento, este fruto, esta semente foi plantado dentro de cada um de nós. A grande pergunta é: cadê? Aonde está este amor pujante? Aonde está esta alegria contagiante de viver, de servir? Aonde está essa paz que me deixa dormir em meio a uma tempestade? Aonde está essa paz que me faz dormir mesmo algemado, a soldados me guardando para não fugir, porque no dia de amanhã a minha morte está sentenciada por Herodes? Aonde está aquela paz que no alto da cruz ele não se revoltou, ele não esqueceu de atender a sua mãe, ele teve graça para perdoar, ele teve tempo, sanidade para salvar um ladrão arrependido? Paz, paz, paz. Ninguém pode roubar a nossa paz. Nada e ninguém. Aonde que está tudo isso? Está dentro de cada um de nós. Jesus gritou para a mulher samaritana: se você beber da minha água, uma fonte vai ser plantada dentro de você. É de dentro para fora, já está dentro de nós. O que precisa ser averiguado, avaliado,
é se existe entulhos, monturos que estão atrapalhando o florescer desse fruto transformador do Espírito em mim. É por isso que devemos orar como o salmista: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim um caminho mau. Existe um vício, existe um pecado não tratado, existe uma teimosia não tratada, existe um hábito mau não tratado, que isso vai asfixiando. É o que Jesus disse, são espinhos que vai sufocando a boa semente. Eu preciso ver se não tem pedras que está comprometendo essas raízes do fruto desse Espírito em mim. Cada culto, cada palavra, cada adoração, cada encontro contigo com as Escrituras, é Deus removendo os espinhos que querem asfixiar a semente. São as pedras que não querem que as raízes se aprofundam. É Deus assoprando em nós a fertilidade, dizendo: eu quero que o meu amor em ti cresça, eu quero que a minha alegria em ti floresça, eu quero que a minha paz em ti frutifique. Quando a sua esposa for se alimentar de você, haja amor para ela se alimentar. Seus filhos, seus líderes, seus colegas de trabalho, seus parentes, por mais que sejam Judas, por mais que sejam Pilatos, por mais que seja um soldado romano com a azorrague nas mãos, que abriu vergões nas suas costas, mas se ele quiser, ele vai se alimentar de uma paz em você. Se ela quiser, vai se alimentar de uma alegria em você. Porque você não entregou a sua alegria na mão de ninguém, você não entregou a sua paz em ninguém. Isso jamais poderá ser roubado. O tempo inteiro o Espírito Santo está em movimento em ti, dizendo: eu quero que este fruto flua para o meu Pai, eu quero que esta alegria flua para o meu Pai, eu quero que esta paz flua para com o meu Pai. E fluindo para o meu Pai, as pessoas à sua volta possam experimentar deste amor intenso, possam experimentar dessa alegria. Quando elas caminharem nos corredores da vida, com as suas angústias, com as suas melancolias, pelas perdas, pelas tragédias, porque elas não conhecem o que você conhece, elas não experimentaram o que você experimentou, não habita nela o que habita em você, mas uma conversa, um sorriso, um abraço, um toque, uma liberação encorajadora, essa pessoa é tomada por essa alegria, essa pessoa sente essa paz. O Espírito Santo está em movimento em nós para que isso seja real em nossa vida. Você crê nesta palavra? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Eu termino dizendo que o fruto do Espírito te prepara. Não é para as muitas, não é para algumas, mas para qualquer circunstância. Fala para mim, me aponte uma situação que você já viveu, ou que você está vivendo, ou que você venha viver, que alguma dessas características não seja suficiente para lhe tornar um vencedor, uma vencedora sobre essa circunstância. Me aponte uma. O sentimento de fracasso que nós temos, o sentimento de derrota que muitas vezes nos assalta, é porque nós negligenciamos, esquecemos, ignoramos que o que nós carregamos pela pessoa do Espírito Santo é capaz, é suficiente para me tornar mais do que vencedor a qualquer circunstância. Qualquer. É por
isso que o medo é afugentado, a insegurança, ela bate em retirada, a incerteza, ela foge. Quando eu ando na convicção que o que eu carrego dentro de mim, o amor de Deus basta, a alegria do Senhor basta, a paz do Senhor basta, a longanimidade, a paciência do Espírito basta, a benignidade é suficiente, a bondade é suficiente, a fé, a fidelidade basta, a mansidão, o domínio próprio habilitará minha alma, o meu coração, as minhas emoções a sofrer qualquer intempérie da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Os nossos mártires entenderam isso. Os nossos pais que foram para a fornalha, para as arenas, para as guilhotinas, para as covas, para as espadas, eles entenderam isso. Todos eles entenderam o que eles carregavam por dentro era suficiente para eles serem mais do que vencedores a qualquer situação. E é com esse entendimento que Deus te convida a viver o fruto do Espírito como foco da sua vida, em todas as direções da sua existência.